partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Então, Carol, tá animada para a 4ª temporada dos Cooperadores da Verdade, que começa hoje, o primeiro episódio desse ano de 2019. Tu já pensou? Eu nunca imaginei, gravar podcast nenhum, jamais imaginei estar fazendo isso, mas estamos aí, bastante animada, com as forças revigoradas agora para esse novo ano, novas oportunidades, que Deus nos acompanhe, E nós queremos mandar um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco. Pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Sim. O nosso apostolado é de apologética católica, pela hermenêutica da continuidade. Mas todos são bem-vindos, viu? Se você não é católico, continue conosco e quem sabe até o fim desse programa Deus te converte. Nós queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, Maria Carolina? É verdade, Raimann. São tantas pessoas que nos pedem orações. É, isso mesmo. Junte as suas intenções, as nossas intenções e rezemos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in cieli sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós continuamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Na história da Igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o nosso papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? E no último programa nós falamos de São Paulo I. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Leão III. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Leão III.
Nascido em Roma, no ano de 750, São Leão III era proveniente de uma modesta família da Itália. O seu envolvimento com a vida religiosa começou muito cedo. Ainda jovem, ele já exercia funções dentro da Igreja Católica. Em sua juventude, foi responsável pelas roupas e os objetos preciosos da Basílica de Latrão. Naturalmente, sua livre circulação por ambientes tão importantes para a religião o colocou em contato com o alto clero, o que certamente o influenciou, e incentivou a sua trajetória. Aos poucos, São Leão III foi crescendo na importância dos cargos que exercia e estabeleceu uma carreira religiosa promissora. Muito embora ele fosse bem relacionado com o clero, a nobreza romana não agradava de sua presença e do poder que ele poderia conquistar. De tal maneira que, com o falecimento do Papa Adriano I, a nobreza não desejava que Leão fosse o sucessor na liderança da igreja. Naquela ocasião, ele tinha 45 anos de idade. E então, o clero contrariou os anseios da alta nobreza e o elegeu Papa no mesmo dia da morte de seu antecessor, a 26 de dezembro de 795. São Leão III, rogai por nós. Quer conhecer melhor esse apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. E no site você também encontra os links para as nossas redes sociais. O Twitter, o Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site ele é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acessa o site, assina o nosso feed para receber as atualizações. Aproveita e curte a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga lá no Instagram e no Twitter e o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com ou também pelo WhatsApp DDD 47 997 18 32 96. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Vede como eles se amam. Fontes franciscanas. Amigo ouvinte, Jesus nos deu um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E no princípio do cristianismo, as pessoas comentavam: vede como eles se amam. Os cristãos eram reconhecidos pelo amor. E Deus é amor, dizia João, o discípulo amado do Senhor. Como era lindo fazer parte de uma comunidade cristã nos primeiros séculos. Partilhavam tudo, tinham tudo em comum e não eram comunistas, hein? E viviam o mandamento do amor.
Muita coisa mudou, infelizmente, né? Muita coisa se perdeu com o passar do tempo e o nosso seráfico pai, São Francisco, veio para restaurar a igreja, fazê-la voltar às raízes, ao princípio do cristianismo. Que lindo quando Tomás de Celano nos diz que para os frades era pesado estarem separados e ficavam muito felizes quando estavam juntos, pois se amavam. Que bonito isso, né? É verdade. E nós, cooperadores da verdade, que temos um apostolado que se estende em várias ramificações, né, Maria Carolina? Não é só o podcast, mas tem o site, como falávamos agora há pouco, com tanta informação no site, o canal no YouTube, né? Os vídeos. E depois também tem o coral de canto gregoriano, a confraria, a Liga das Mulheres Católicas, enfim. Um apostolado tão amplo envolve muitas pessoas, né? E essas pessoas, a gente não é uma comunidade, né? A gente não é uma comunidade de vida, nem uma comunidade de aliança, nada nesse sentido. Essas pessoas têm o seu trabalho, no seu dia a dia, com a sua família, etc, etc. E é tão gostoso quando a gente consegue reunir todo mundo, né? É verdade. Agora, há pouco tempo, a gente fez aí o churrasco de confraternização do final do ano de 2018, né? E conseguir reunir os cooperadores da verdade em torno de uma mesa para celebrar, né? É tão gostoso você estar na presença do irmão, aquelas pessoas que você ama e que você gostaria de estar mais vezes juntos, mas que pela correria do dia a dia muitas vezes isso não é possível, né? Então a gente consegue imaginar aqui o sentimento dos frades franciscanos lá do começo, né? Quando São Francisco funda a ordem, esse desejo que eles tinham de estar todos juntos. É verdade. E por eles terem abraçado a santa pobreza, assim com tanta radicalidade, eles nada tinham a perder, não é mesmo? E quantos casamentos hoje em dia não dão certo por causa do dinheiro, não é mesmo? Ou pela falta dele, né? Nós deveríamos, a exemplo dos frades, nos desapegarmos das coisas materiais e viver como se não tivéssemos nada a perder. E assim, quem sabe, aprenderíamos a amar, como os primeiros cristãos se amavam. Amar com amor fraterno, amor puro, e não esse pseudo-amor que os meios de comunicação propagam, principalmente as novelas, né? Amor físico, amor atração, amor erotizado, isso não é amor. Deus caritas est, Deus é o verdadeiro amor. É deste amor que precisamos, é amar como Deus nos ama, o que precisamos de fato. Tem aquela canção dos Beatles que diz, né, all you need is love, né? Tudo que você precisa é amor. Mas não é esse amor mundano, esse amor secularizado, esse amor do movimento hippie lá dos anos 60 e 70, do qual os Beatles fizeram parte, né? Tudo que nós precisamos é do amor de Deus. Tudo que nós precisamos é aprender a amar o irmão com o amor de Deus. Amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como se fosse o próprio Cristo, né? Amar os pobres, sofredores de rua, como se fossem o próprio Cristo ali, né? Então é desse verdadeiro amor de Deus que nós precisamos. E tem aquela belíssima oração que é atribuída a Francisco de Assis, né, chamada a oração da paz, né, que nós sabemos que não foi São Francisco que escreveu, né, mas bem que as palavras que estão lá podiam ser de São Francisco, pois era muito comum vê-lo proferir coisas semelhantes, né? E a oração ela diz assim: Mestre, fazei que eu procure mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E no Atos dos Apóstolos, São Paulo nos diz: a maior alegria em dar do que em receber. É a felicidade de viver verdadeiramente esse amor fraterno. E o texto do nosso biógrafo, né, de São Francisco, Tomás de Celano, ainda fala sobre as mortificações, o que eu acho fundamentalmente interessante, viu? Fora as provações, né, e as privações, todas as privações que os frades já sofriam, né, naquela época, eles ainda se mortificavam,
todas as vezes que percebiam ter exagerado ou excedido, mesmo que fosse no mínimo, mas eles tinham plena convicção de que precisavam se corrigir. Eles estavam tão acostumados com o pouco que tinham, né, que se porventura um dia comessem um pouquinho a mais, já faziam abstinência por vários dias para a sua mortificação. Eles sempre procuravam fazer coisas puras, de forma a não escandalizar ninguém. Falavam o mínimo possível para evitar que de suas bocas saíssem palavras frívolas. Como é difícil falar pouco, né, Maria Carolina? A gente conhece pessoas aí que parece que tem uma língua maior do que a pessoa, né? Fala pelos cotovelos. E quando vê, já falou besteira. Quando vê, já falou alguma coisa que não deveria ter falado. Se a gente seguisse os exemplos dos frades, né? De se corrigir com qualquer pequeno exagero, qualquer coisinha que passou do limite, já se mortificar, já se corrigir, já fazer uma penitência para tentar reparar, fazer coisas puras para não escandalizar os outros. Porque muitas vezes a gente pensa, esse aí é um puritano, ele, né, que se acostume com o meu jeito. Mas às vezes o seu jeito escandaliza. Às vezes o seu jeito não converte as pessoas, pelo contrário, afasta. Mas esse aí que é o cooperador da verdade, esse aí que fala de Jesus Cristo, mas olha o jeito que ele fala, né? Olha os gestos que ele usa, olha as expressões que ele usa, acaba afastando as pessoas, né? Ao invés de aproximá-las de Cristo. E cuidar muito com as palavras, né? Com palavras frívolas. Então eu sempre falo aqui em casa, principalmente para o João Miguel, né? Que o João Miguel está em formação e tudo, está crescendo, né? Está aprendendo a como ser um homem. E eu falo para ele, meu filho, fale pouco. Fale só o que é necessário. Porque às vezes ele gosta de falar muito, querer contar muita coisa. E às vezes, filho, isso não era necessário falar. Isso não era importante. Então fala o que realmente é importante, fala o que realmente é necessário, fala o fundamental, o essencial. Às vezes os meus colegas de trabalho, né, eu sou professor, e nos conselhos de classe, nas reuniões, então sempre falo assim, mas o professor Raiman é tão quietinho, né, ele não fala nada. Bom, é que se é para falar besteira, então eu prefiro ficar quieto, né? Então eu vou falar quando for necessário falar, eu vou falar aquilo que realmente é preciso, aquilo que é útil. Não ficar falando só por falar bobagem, né? Eu sempre penso que é melhor a gente ouvir mais, pensar sobre aquilo que foi falado, refletir mais, e aí você responder somente quando for algo importante, algo que vai somar, vai acrescentar, e não palavras frívolas, né? Como diz aqui Tomás de Celano. E quando falavam, então, eles cuidavam para que fossem apenas palavras de edificação. Isso a gente peca muito também, porque muitas vezes a gente fala coisas para colocar o outro para baixo, até mesmo sem perceber. Nem é uma coisa que você planejou fazer aquilo, nem é por maldade, mas é que você está acostumado mesmo. De repente alguém vem te contar uma coisa e tal, e você começa a desmoralizar, começa a colocar a pessoa para baixo, a pessoa começa a ficar triste, deprimida com aquelas palavras que você está usando, quando você poderia usar palavras de edificação, né? E em especial, amigo ouvinte, uma frase me chamou muita atenção nesse texto. Eu vou colocá-la aqui entre aspas, tá? Abre aspas. Tinham os olhos na terra, mas o pensamento no céu. Fecha aspas. Isso é do original, lá do Fontes Franciscanas mesmo, das Fontes Franciscanas, da biografia de São Francisco. Tinham os olhos na terra, mas o pensamento no céu. Amigo ouvinte, nós somos estrangeiros nessa terra. Nosso lugar é o céu. Claro que precisamos fazer o reino dos céus acontecer aqui e agora. Temos melhores condições de vida para os nossos irmãos, sofredores, etc, etc. Mas felicidade é só no céu, gente. Nós temos certeza de que nós não somos desse mundo, que o nosso lugar não é aqui. Temos os olhos voltados para o céu. O céu é o nosso objetivo. É para lá que nós queremos ir. Certamente, Raiman, é para lá que nós vamos, né? E os frades, eles venderam tudo o que eles tinham.
deram aos pobres e foram seguir Jesus através dos passos de nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, que os instruía, os corrigia e os amava com pleno amor fraterno. Sabe, Maria Carolina, no começo desse programa você falou, é porque eu nunca quis gravar podcast e nós já estamos na 4ª temporada, etc e tal. E realmente Francisco de Assis também nunca quis fundar uma ordem. Né? Deus vai suscitando as coisas no coração das pessoas e quando você vê, já está daquele tamanho que você não esperava. Né? Então Francisco, ele quis seguir aquele modo de vida radical na pobreza, mas ele não queria seguidores. E quando ele viu, como nas palavras dele mesmo, né? Deus me deu irmãos, né? E aí ele os instruía, ele os corrigia, ele os amava. E a gente percebe o quanto é difícil, porque nós temos aí os cooperadores da verdade, vai crescendo, né, o número de cooperadores, a gente se reúne, a gente se ama e tudo, mas às vezes é necessário dar uma bronca, às vezes é necessário puxar a orelha, às vezes é necessário dar uma instrução assim um pouco mais rígida, né? Claro, sempre com aquela correção fraterna, né? Sempre com caridade, mas às vezes é necessário. E você percebe que a pessoa se afasta. E quando você percebe que a pessoa se afasta, você percebe também que ela não tinha vocação verdadeira para aquele apostolado, né? Que aquilo ali era uma empolgação, era um oba-oba. E alguns se afastam e daqui a pouco voltam. Quando voltam, a gente percebe que realmente a pessoa rezou, que a pessoa percebeu que cometeu um erro, né? Que o lugar dele ou dela realmente é aqui. Então a gente imagina o quanto foi difícil para São Francisco de Assis fazer esse papel de pai, né? De pai que instrui, que corrige e que ama. E nós vemos ali na história, né, que os frades, eles também se amavam, né? Se amavam muito e não tinham nada a perder. Na verdade, eles não tinham nada, né, de próprio, nada de possuíam, né? E também não tinham nada a perder. Então, isso é o que eles tinham em comum, né? Eles procuravam agir em tudo de forma reta para não escandalizar ninguém. Né? E aí a gente vê essa questão de quando eles erravam, né? Faziam alguma coisa errada, porque São Francisco ele era muito, na sua radicalidade, né? Em seguir o evangelho, ele era muito radical mesmo, né? Ele fazia coisas assim muito claro, extremas. Na radicalidade ele era radical, não, isso é muito bem, Maria. Mas ele fazia coisas muito extremas. Entendeu, né? Tem que repetir para a pessoa entender. Mas ele fazia coisas muito extremas, né? E aí qualquer pequeno deslize, qualquer pequena coisa, até mesmo se eles achassem uma comida saborosa, né? Gostassem daquela comida, que comida saborosa e tal, eles se puniam, né? Com aquilo, na próxima vez colocavam cinza na comida para não sentir o gosto da comida. E coisas assim muito pequenas, né? Eles procuravam se corrigir e corrigir com severas mortificações, né? E outra coisa que é interessante nós ressaltarmos, que Francisco, embora a Carol disse ele era radicalmente radical, com ele, né? Ele não cobrava isso dos irmãos. Então, o que a Carol quer dizer aqui que cada um deles tinha esse sentimento. Isso. Cada um deles, quando cometia um pequeno deslize, um pequeno erro, já ficava escandalizado e queria fazer mortificações, etc, etc. Não era Francisco que cobrava isso deles, porque Francisco ele tinha um lema mais ou menos assim: radicalidade para mim, misericórdia para o irmão. Né? Então ele cobrava muito dele, mas para os irmãos ele era muito misericordioso. Acontece que, né, o fruto não cai longe do pé, então os filhos de Francisco acabavam imitando ele em tudo, né? Inclusive nessa radicalidade, e é bom deixar bem claro que isso não se trata de escrúpulos, tá? Não é escrúpulo, é realmente você saber que você tem um propósito e que se você sai do propósito, mesmo que seja 1 milímetro, aí você se penitencia porque você saiu daquele propósito, né? Agora, e quanto a nós, amigo ouvinte? Como nós temos agido? Estamos desapegados, de fato, dos bens materiais? Ou somos gananciosos e dinheiristas? Nós tomamos o cuidado em dar testemunho às pessoas ou fazemos coisas que constantemente escandalizam? Procuramos falar o mínimo necessário, Maria Carolina?
Ou falamos pelos cotovelos e constantemente falamos coisas que nunca deveriam ser ditas? Somos moderados em nosso proceder ou nos excedemos na comida, na bebida e nos prazeres da carne? E por fim, fica aqui uma pergunta. Nós nos amamos como os primeiros cristãos? Você, amigo ouvinte, lá na sua comunidade, lá na sua igreja, né? Nós nos amamos como os primeiros cristãos? E como os frades franciscanos lá do início, né? No amor fraterno? Ou vivemos de forma individualista, olhando apenas para o nosso próprio umbigo? Que Deus nosso Pai, por intercessão de Francisco de Assis, nos ajude a nos convertermos, pois é tarde e o dia declina. Que assim seja. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça sua doação de qualquer valor por depósito ou transferência bancária. Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade através do apoia.se. Todas essas informações você encontra em nosso site cooperadoresdaverdade.com. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor, gente, qualquer valor mesmo, por mais insignificante que possa parecer. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a ciência sobrenatural que trata de Deus. A hora da treta. O que é necessário para dedicar-se ao estudo da teologia? Amigo ouvinte, a teologia, ciência sobrenatural que trata de Deus e de suas obras, na medida em que a ele se referem como princípio e fim, costuma dividir-se em diversas partes, que nada mais são do que modos específicos de se perscrutar a revelação. Os 3 tratados teológicos capitais são teologia fundamental, teologia dogmática e teologia moral. A teologia fundamental ou apologética, que se ocupa da credibilidade mesma da religião cristã, né, e de seus artigos, chama-se por isso a ciência dos motivos de credibilidade. Trata-se de uma disciplina preparatória em que a inteligência humana, agora em contato com os dados, né, revelados, procura então razões para, depois de iluminada pelo dom gratuito da fé e sob a moção da vontade, crer então com fé divina e católica em Deus e por força da sua autoridade em tudo o que ele próprio, né, nos quis manifestar. Teologia dogmática ou sistemática, como também é conhecida, cuja finalidade é, primeiro, teorética, enquanto reflexão sobre os dogmas da fé e solução das dificuldades por eles suscitadas, e segundo, polêmica, na medida em que, ao defender esses mesmos dogmas, refuta as objeções contra a fé da Igreja. É o que costumeiramente se entende por teologia. E, por fim, a teologia moral é dizer o estudo científico da atividade humana em relação, mediante os princípios da fé e da razão, à consecução do fim último sobrenatural do homem. Estes são os pilares básicos da teologia.
ainda que haja, naturalmente, muitos outros campos de pesquisa, como, por exemplo, a teologia pastoral, a teologia bíblica e suas ciências auxiliares, o direito canônico, etc, etc. Mas neste programa estudaremos a seguir apenas alguns pontos chaves da teologia fundamental. A gente precisa começar do começo, né, Raio? Exato, Vamos começar do começo, então. Vamos desmistificar isso tudo, né? Que às vezes a gente encontra alguma pessoa, um católico, né? E começa a conversar e tal, e começa a entrar nos campos da teologia. E teologia é um bicho de sete cabeças. Não é nada disso, né? Quer ver quando eu digo assim, eu sou formado em história, em teologia... Teologia? Para que você vai estudar teologia? Você vai ser padre? Não, gente. Acho que todo católico deveria estudar teologia, né? É verdade. Mas vamos começar a estudar por aqui, né? Vamos lá. Isso aí. A teologia nos apresenta como verdadeira ciência, tanto natural quanto sobrenatural, e, portanto, é distinta da fé em que ela se alicerça. Ora, a diferença radical entre filosofia e teologia consiste no fato de que, embora as duas considerem a realidade de um ponto de vista global, a filosofia serve-se das forças naturais da razão, ao passo que a teologia utiliza a razão ilustrada pela luz sobrenatural da fé. Numa palavra, investiga as coisas na medida em que se podem conhecer à luz da revelação divina. Podemos, portanto, definir o conhecimento teológico como a sabedoria que procede das verdades reveladas e conhecidas sob a luz sobrenatural da fé. Feita esta precisão, amigo ouvinte, notemos que a teologia atende às três condições que toda verdadeira ciência deve cumprir. De fato, ela contém princípios certos em que se possa basear, método adequado a tirar conclusões a partir desses princípios e capacidade de reunir tais conclusões num corpo coeso e unitário. Além disso, trata-se aqui de uma ciência tanto natural quanto sobrenatural. Diz-se natural toda ciência, o hábito que se adquire por um esforço meramente humano, né? Ora, a teologia, enquanto ciência, exige, sim, um empenho por parte do homem em extrair conclusões a partir dos dogmas da fé, com o apoio da razão e de um método conveniente. E ela é também ciência sobrenatural, sob um tríplice título. Primeiro, em razão de seu objeto, pois versa sobre verdades, né, reveladas. Segundo, em razão de sua luz, que é a da fé. E terceiro, em razão de adesão, porque, auxiliada pela mesma fé, a teologia opera com mais segurança e nos ajuda a sentir com mais firmeza os seus resultados. A fé é uma virtude sobrenatural e infusa por Deus na alma. Com efeito, crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Este dom recebido por Deus nos faz prontos e dispostos a aquecer firmemente a tudo quanto ele nos revelou. Não porque as verdades reveladas apareçam como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão, mas antes por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se nem enganar-nos. E aqui está uma coisa interessantíssima, porque muitas vezes uma pessoa que tem até boa vontade assim para se converter, por exemplo, né? Era protestante e agora quer ser católico. Mas quer ser católico pela luz da razão. Porque eu li o catecismo, porque eu li algumas encíclicas papais e eu cheguei à conclusão de que a verdade está na Igreja Católica. Mas eu não consigo rezar. Mas eu não consigo pegar um terço e ficar repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Por quê? Porque está faltando fé. Você está usando só a razão. Você não vai conseguir ter fé pela luz da razão apenas. Porque a fé, ela é algo sobrenatural e que é infusa por Deus. Então, a fé, ela nos vem de graça, né? Mas é algo que faz parte, de fato, da graça de Deus. É Deus que vai nos dar a fé.
Então, se você já encontrou a verdade a partir da razão, mas ainda não tem fé, ou pelo menos ainda não tem fé católica, use a sua razão para orar e para pedir fé. Peça a Deus, né? Dai-me fé, aumenta a minha fé, dai-me fé íntegra, né? Aumenta a minha fé, eu quero ter mais fé. Peça para Deus o dom da fé, a graça da fé, e você vai começar a ver a partir dos olhos da fé. E isso é necessário para todos nós, não é mesmo, Raimundo? Exato. Todos nós, mesmo com anos de caminhada, se a gente por um minuto tem alguma dúvida, né, sobre a nossa fé, parece que tudo já vai desmoronar, não é mesmo? Então a gente precisa pedir sim a fé, né, que Deus nos ilumine e nos dê essa fé. Porque como o Raimundo estava falando, né, Deus, ele se revela e ele não pode se enganar e nem nos enganar, não é mesmo? Deus não faria isso, né? Então, se a gente tem isso presente, a gente pode então distinguir a teologia da fé sob 3 aspectos, então. O objeto sobre o qual versam, né? O motivo por que fazem aderir à verdade e o modo por que apreendem o seu objeto. Então, montando um esquema, né? É o objeto, o motivo e o modo. Tá, vejamos então o objeto. A fé se ocupa de verdades divinamente reveladas. A teologia dessas mesmas verdades e das conclusões delas inferidas. O motivo. A fé crê por força da autoridade de Deus, ao passo que a teologia se baseia no valor e na coerência da lógica. Por fim, o modo. A fé crê mediante um ato simples do intelecto. A teologia procede por meios discursivos, análise, síntese, comparação e dedução. Assim como as práticas desportivas exigem, então, do atleta um corpo sadio e condicionado, né, àquela atividade que ele se dedica, do mesmo modo, então, as ciências pressupõem certos hábitos intelectuais que predisponham o pesquisador a encontrar e abraçar de modo seguro a verdade. E isso se faz tanto mais necessário quanto mais nobre, que é o objeto de que tratam as várias ciências. Ora, a ciência sagrada, por ter por objeto a Deus mesmo, né? Ele requer não apenas esses tais hábitos, mas, sobretudo, a fé sobrenatural e as disposições morais necessárias a todo estudioso. A unidade de vida, reta intenção, sincero amor pela verdade, humildade e perseverança. Então, essas são as disposições morais necessárias a todo estudioso. Nós vamos começar falando sobre a unidade de vida, tá, Maria Carolina? A vida moral não pode divorciar-se da intelectual. A teologia é uma realidade eclesial, quer dizer, é uma atividade feita na e em consonância com a Igreja, corpo místico de Cristo. Bom, eu sei que é um pouco duro de dizer, tá? Mas vai dizer mesmo assim. Mas eu vou dizer mesmo assim. Quando nós falamos de cristianismo, tá? Não existe teologia fora da Igreja Católica. Ah, mas existe a teologia luterana, existe a teologia adventista, não existe coisa nenhuma. Tá? A teologia tem que ser feita em consonância com o corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. Ponto. Tá? Com efeito, não é possível ser teólogo sem um sincero e constante esforço por converter-se e configurar-se a Nosso Senhor, por guardar a fé recebida no seio de sua esposa por ocasião do batismo, por buscar aproximar-se de Deus e tornar-se seu amigo. Então, aquele que diz que é teólogo, mas ele discorda da fé da Igreja Católica, ele não é teólogo nem aqui, nem na China, nem na Conchinchina. Né? Porque, para ser sincero, teólogo sincero, ele precisa configurar-se a Nosso Senhor através
do corpo místico, que é a igreja, né? E aí tem um cardeal que eu gosto muito, aquele chamado Ratzinger, né? A gente costuma brincar aqui e dizer o Padre Zé, né? O Padre Zé, eu concordo com o Padre Zé. O Zé Ratzinger, né? O Zé Ratzinger. Ele nos lembra que a conversão é algo muito mais radical do que, digamos, a revisão de algumas opiniões e atitudes. É um processo de morte. Dito com outras palavras, é uma mudança de sujeito. O eu deixa de ser um sujeito autônomo, um sujeito que subsiste em si mesmo, ele é arrancado de si próprio e introduzido num novo sujeito. Não que o eu simplesmente desapareça, mas de fato ele tem que deixar-se cair inteiramente para em seguida ser concebido novamente num eu maior e juntamente com este. É o que eu estava falando agora há pouco. Você tem sincero desejo de se converter à fé católica, mas você não vai conseguir isso apenas à luz da razão. Que interessante. Você precisa da fé. Né? Não é simplesmente lendo alguns textos, mudando algumas atitudes e tal, que você vai se dizer católico. Para você se converter, você precisa morrer, cara. Tem que morrer. Né? Tem que morrer para si mesmo, para nascer de novo para Cristo. Aí sim, você estará verdadeiramente convertido. Trata-se, na verdade, de um processo sacramental, né? Isso é, da igreja mesmo, né? O passivo de tornar-se cristão exige o ativo da ação da igreja, onde a unidade do sujeito se apresenta corporal e historicamente, e só a partir daqui é que pode ser adequadamente entendida a palavra da igreja como corpo de Cristo. Ela se identifica com o revestir-se de Cristo, como o ser revestido de Cristo, em que essa nova veste, né, que ao mesmo tempo protege e liberta o cristão, é o corpo de Cristo ressuscitado. E isso só é possível, meu irmão, minha irmã, pelo batismo. É interessantíssimo porque a igreja é muito cheia de símbolos, né? E quando a gente é batizado, o que a gente veste? Uma veste branca, né? Uma alva. Sim. É uma túnica branca, né? Para dizer que você está sendo revestido do Cristo. Quando um homem é ordenado sacerdote, ele vai receber novas vestes, né? Está sendo revestido do Cristo. Quando um frade ele recebe o hábito, né? Um frade franciscano, por exemplo, aquele hábito marrom com símbolo, então ele está deixando para trás o homem velho, está assumindo ali o novo homem, né? É o Cristo que está vivendo nele. E a mesma coisa nós poderíamos dizer também no matrimônio. Quando os noivos trocam a aliança no altar, estão sendo revestidos de Cristo. Você morre para a sua vida de solteiro, para as baladas, para os encontros com os amigos, enfim, né? O futebolzinho, não sei o que você precisa morrer. Mas você morre para ter uma vida nova agora de casado, né? De esposo, de esposa, de pai, de mãe. Então, amigo ouvinte, a cisão entre vida e pensamento. Vício hoje, infelizmente, alastrado em muitos meios acadêmicos, que hoje experimentam muitos intelectuais e cientistas, deve servir-nos de aviso de que não é possível fazer nem filosofia, nem teologia, nem ciência sem virtudes humanas e coerência. Por isso que é tão importante a reta intenção, né? E nós estamos ali, então, falando do... Já falamos da unidade de vida, exato, agora né? Vamos para a reta intenção, então, né? Por isso que é tão importante, né? A motivação do teólogo, ela não deve ser outra senão o desejo ardente de promover a glória de Deus e o zelo pela salvação das almas, de todas as almas. Assim, resume o comentário lá do Cântico dos Cânticos, arrolado entre as obras de São Bernardo, não é mesmo? Abre aspas. Há quem deseje saber simplesmente por saber, e isto é vã curiosidade. Há os que desejam conhecer apenas para serem conhecidos,
e isto é vaidade. E como tem, né? Há os que querem aprender a fim de vender a sua ciência por dinheiro ou honrarias, e isto é ganância. E há, porém, os que desejam conhecer para edificar os outros, a caridade. E há também os que buscam o conhecimento a fim de se edificarem a si próprios, e isto é a prudência. Fecha aspas. Eu acho que devia ser um pouquinho das duas coisas, né? Para edificar os outros e para edificar a si próprio, né? Caridade e prudência. E aí nós vamos ao terceiro fator que nós estamos estudando, que é o sincero amor pela verdade. Gente, sincero amor pela verdade. Existem pessoas, eu vou falar aqui, parece mentira, mas existem pessoas que se propõem a estudar teologia para destruir a Igreja Católica. Eu vou fazer teologia para provar que a igreja está errada, né? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, porque em primeiro lugar a igreja não está errada. Quem está errado é você, mané. Né? Quem está errado é você. Mas, em segundo lugar, não funciona porque o teólogo ele tem que ter um sincero amor pela verdade. Ao defrontar-se com argumentos contrários à fé, o teólogo deve compreender e expô-los conforme o sentido que os seus propugnadores lhe atribuem. Como adverte Thackeray, não faltam teólogos que atenuam as objeções de seus contraditores, a fim de mais facilmente as poder dirimir, ou que distorcem o sentido de textos e fatos com o objetivo de responder sem embaraço, ou mesmo que dão demasiado crédito a argumentos meramente prováveis. Ora, tudo isso é estranho à perfeita sinceridade. A verdade, para defender-se, não precisa de nossas mentiras. Que bonito isso, né? Então, continuando a gente falar sobre as disposições, né, para se estudar a teologia, nós vemos agora a humildade, né, que é fundada sobre a autoridade de Deus. A teologia, gente, demanda que obedeçamos docilmente às decisões do magistério da igreja e aceitemos os seus ensinamentos. Exige-nos também reverência ao que sentem e ensinam os santos e doutores da igreja a respeito de determinado problema ou questão. Tem aquela frase de Padre Pio, né, que agora há pouco tempo foi para o site, tem até um texto muito bonito lá sobre isso, que fala que é inútil discutir com os santos. Exato, né? Ele sempre tem razão, né? Nós precisamos ter essa reverência, né, ao que ensina os nossos santos, né, pessoas comuns como nós, mas que cresceram tanto na fé, se tornaram santos, doutores da igreja, né, e por isso merecem também a nossa atenção. Por exemplo, lá na Alemanha, em 1517, né, o padre Martinho Lutero resolveu estudar teologia e fundou uma nova igreja. Né? Porque o que faltou para ele? Humildade. Ele era soberbo, né? Ele era vaidoso, ele era arrogante, ele tinha a arrogância de Lúcifer. Né? Aí, claro, se você vai nessa linha, não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, você quer estudar teologia? Vai dar errado. Então seja humilde e aceite a autoridade da igreja. Para começo, né? Para começo você já tem que reconhecer isso, né? A autoridade da igreja, né? Exato. Então, se não for por esse caminho, já não vai dar certo. Não funciona, não tem jeito. Não tem como funcionar, né? Não tem como dar certo. Então vamos para a próxima, que é a perseverança. A ninguém será possível progredir nos estudos teológicos se não desejar aplicar constante e ardentemente a perseverança. Né? Não se diga que nada há de novo a descobrir em matéria teológica. Ainda que as verdades de fé sejam perenes, podem sempre ser expostas e professadas de modos novos, mais adequados à linguagem dos homens do nosso tempo. Quer dizer, a palavra de Deus é eterna, você não vai modificar nada, né? Mas à medida que você se aprofunda nos seus estudos, você consegue uma visão diferenciada, né?
que pode se adequar à linguagem moderna, à linguagem dos nossos dias. Não quer dizer que, não, então agora não precisa mais usar batina, agora não precisa mais usar véu na missa, agora pode sair de minissaia na rua. Não, isso não tem nada a ver, né? As coisas não vão ser mudadas, mas elas vão ser expostas de uma forma com que as pessoas possam entender. Que é uma coisa que nós estamos tentando fazer aqui neste podcast. Então, por exemplo, hoje nós nos propusemos a estudar um pouquinho de teologia. O nosso tempo acabou, realmente não dá para a gente continuar esse estudo hoje. Quem sabe a gente retoma num outro podcast, né? Mas de forma a ser uma linguagem clara, simples, para que as pessoas entendam. Se você ficou com alguma dúvida ainda, entre em contato conosco. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Porque beber não é pecado, né, gente? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Heimann Beer Monges Doppelbock. Sim, você ouviu direito. É uma Heimann Beer, a cerveja feita pelo professor Heimann. E essa cerveja você não encontra à venda em nenhum lugar. Aliás, pela ridícula legislação brasileira, a venda é proibida. As cervejas Heimann Beer são produzidas apenas para o consumo próprio e deleite de alguns amigos. Há algum tempo, né, Maria Carolina, que eu consegui realizar o sonho de ser cervejeiro caseiro e produzir minha própria cerveja. E aí nós pensamos, por que não degustá-las aqui no Cooperadores da Verdade? Nesse quadro, nós já degustamos diversas cervejas produzidas pela Heimann Beer. E hoje é o dia de degustarmos, então, a Monges. A Monges é uma Doppelbock nos moldes das cervejas produzidas pelos monges na Idade Média e chamada por eles de o pão líquido. Conta-se que passavam a quaresma toda sem comer nada, apenas bebendo essa cerveja. Já pensou? Já pensou? Que maravilha, hein? Mas afinal, Heimann, o nome Monges não é uma homenagem àquela sua antiga banda de rock? Muita gente me pergunta isso, Carol, mas não tem nada a ver com a banda, tá? Como eu já falei, a cerveja homenageia os monges da Idade Média, famosos por produzirem esse estilo. Muito bem, então fala um pouquinho mais sobre o estilo, Heimann. Então, a cervejaria é a Heimann Beer, o estilo é o Doppelbock, né? Doppel, né? Dobro, né? Então, é uma bock em dobro. A temperatura de serviço é entre 8 e 12 graus. O amargor é 22, então ela é bem amarga, né? O teor alcoólico 7,5, já dá um brilho. Ela tem uma cor avermelhada, está disponível em garrafas de 600 ml e o copo sugerido para consumo é a tulipa. Enquanto a Bock foi criada na região norte da Alemanha, a Doppelbock é uma cerveja criada na região de Munique. Na língua alemã, Munique se diz München, que significa lugar dos monges. Interessante, né? E na época, fabricar cervejas em mosteiros era uma prática muito comum, onde os monges produziam cerveja mais como forma de sobrevivência do que por prazer, por assim dizer. Os monges seguidores de São Francisco de Paulo, conhecido como Paulaners na Alemanha, em português são chamados da Ordem dos Mínimos, né? Mas eu acho que quando o amigo ouvinte escutou a palavra Paulaner, já lembrou da marca de cerveja, né? Então esses monges, eles jejuavam 2 vezes ao ano. E esse jejum era a proibição do consumo de alimentos sólidos durante os 40 dias da quaresma e das 4 semanas que antecedem ao Natal, que é o período chamado de Advento, né? Para consumir durante as festas e para os períodos de jejum, então, já que essa cerveja é um alimento líquido, né? Os monges a fabricavam, então, uma cerveja particularmente nutritiva. E essa cerveja, bastante nutritiva e forte, começou a ser comercializada em 1780. E a população, impressionada pelo seu alto teor, começou a chamá-la assim, Doppelbock, ou seja, bock dupla. Ela harmoniza perfeitamente com batatas gratinadas, carne suína assada, chucrute e javali.
Adjuntoro nostro in nomine Domini. Qui feci celum et terra, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicte Domini creaturam istam cervesia, quam exi adipi frumenti producere dignatus est. Ut sic remedium salutari humano generi, et presta per invocatione nominis tui sancti, uti quicunque ex ad bibiritim et sanitatem corpus et anima tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Muito bem. A gente percebe que a carbonatação dela está bem intensa, né? É uma espuma, assim, bege, né, Maria Carolina? Você tem que admirar de cores, né? Bonita, uma cor bonita. Bastante espuma. Bastante espuma, já desceu um pouco, né, no copo. Mas ela tem um cheiro bem doce. Do malte. Vamos experimentar. Ela é uma cerveja mais para o inverno, né? Nós já estamos aqui chegando no verão, né? E muito quente a nossa região aqui nessa época. Mas é muito saborosa, desce muito bem a cerveja. É verdade. Muito gostosa. E eu não posso dizer que é a primeira vez que eu tomo, né? Nós experimentamos essa cerveja já, mas é uma delícia. Uma delícia, ela tem uma cor assim avermelhada, mais fechada, né? A cor dela, mas ela é muito, muito saborosa. Ela é doce, tem um retrogosto assim um pouco mais adocicado, mas ela é forte, encorpada. Muito encorpada, né? Muito legal. É uma cerveja realmente assim, nos surpreendeu, porque ficou com uma qualidade assim muito, muito boa mesmo. Uma das melhores que nós já fizemos, né? Então, um brinde. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus Sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed periculis cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito bem, então, o primeiro programa de 2019, cumprido com sucesso. Esperamos que vocês tenham gostado. Então, obrigado por terem ficado conosco, né? Um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. E vamos estudar a teologia, né, gente? Vamos estudar a teologia que está na hora. Rezem por nós.
Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.